Olá, você que toda semana está conosco no canal Arthur Tomás Contos e que sabe que toda sexta-feira nós temos o quadro Mostre a Sua Arte. E eu pensei em várias possibilidades, em inúmeras coisas dos quais eu tenho sempre para trazer para vocês. E hoje eu tomei a liberdade de trazer para vocês 4 livros, né? Porque vamos todos concordar que literatura é arte. Só que essa arte hoje ela está voltada para o Rio de Janeiro, como vocês podem ver. Então são recomendações de leituras e vocês podem também colocar lá nos comentários se desejam mais alguma imagem, mais alguma informação. Então vamos ver esse livro da Cláudia Braga Gaspar, né, onde ela fala sobre a história e cultura da Orla Carioca, da Meta Livros. Então vamos caminhar comigo, claro, em algumas páginas, porque eu não tenho só isso de surpresa. Então nós temos aqui, na época passada, no século passado, né, como era o nosso Rio de Janeiro. Vejam isso, vejam o Pão de Açúcar, né, as praias como sempre lotadas, e ela diz aqui, tá vendo? Olha, Orla Carioca, né, História e Cultura, Cláudia Braga Gaspar, sendo a apresentação de Marcos Sá Correia. Então nós temos aqui um universo, né, de possibilidades dos quais ela traz dentro desse cenário. Então são de diversos acervos e como sumário tem a proposta das notas do editor, da autora, a apresentação e a introdução. E o que ela traz, né? Sobre os portugueses e franceses na costa carioca, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, o banho de mar e a saúde, né? No Rio de Janeiro, cidade balneária, esportes praianos, um roteiro histórico da Orla Carioca e como anexos, né, correspondência toponímica e a bibliografia geral, dos quais ela gerou esse livro maravilhoso. Então vamos lá na página 119 para que nós possamos ter, olha as imagens, independente de eu estar indo atrás da página 119, nós vamos mostrando a catalografia que foi feita dessas imagens, porque justamente é tudo isso. Olha o pôr do sol da praia de Ipanema, ao lado da praia de Ipanema na década de 1970, que era a proposta de trazer para que vocês vissem. É um livro fabuloso que vale a pena para todos, independente se você é historiador ou não, de estar, olha, essa imagem, orla da região da praia de Calabouço e Santa Luzia, na época do desmonte do Morro do Castelo, da década de 1910. E aqui o aterro proveniente do desmonte do Morro do Castelo, na área da Praia Santa Luzia. Vê-se a Igreja Santa Luzia ainda localizada próxima à praia em 1922. Então, gente, tenham ideia, olha, da riqueza dessa literatura. As imagens são belíssimas, óbvio que a história ela se remonta nesse livro, e aqui é a Restinga bem perto, a Restinga da Marambaia é ainda em 2000, mais recente, mas é um livro fabuloso de se ler, de se folhear e de olhar para hoje essas manifestações da natureza maravilhosas que tem na Orla Carioca do Rio de Janeiro. Como não poderia deixar de forma alguma de trazer para vocês, vou trazer a Confeitaria Colombo, a famosa Confeitaria Colombo, que são os sabores de uma cidade carioca. Então tá ali, Renato Freire e Antônio Edmilson Martins Rodrigues falam sobre a Confeitaria Colombo, os sabores de uma cidade. Então, as imagens também são belíssimas, de uma riqueza. Quem já veio ao Rio de Janeiro e conhece a Confeitaria Colombo, quem ainda não veio, não perca a oportunidade de vir e de viver tudo que se tem nessa confeitaria. Então, esse livro, como vocês veem, ele
Tem 20 receitas tradicionais contemporâneas, é claro, e vou dizer para vocês, um livro que foi feito para bem poucas pessoas, um público muito seleto, então não é fácil de se encontrar, mas é possível. Particularmente em sebos aqui no Rio de Janeiro, claro que sebos no que diz respeito à parte de bazar. Então eu acho lindo isso, Colombo, uma história bem temperada, né? O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Uma fala de Machado de Assis belíssima, que abre a primeira parte desse livro. E olha as imagens, que continua sendo remontada assim, o efeito Colombo e a cidade refletida. Então, como era o Rio Antigo? Porque tudo isso pertence ao Rio Antigo. Um olhar sobre a cidade. Vejam, as imagens são fabulosas. Olha a confeitaria. Aqui ela está dizendo, o Rio de Janeiro como um organismo vivo. Tentava se adaptar aos novos valores, caracterizada pela integração à economia mundial e aos conceitos de modernização. Então não foi algo fácil de se fazer. E aqui nós temos, está vendo, receitas que são feitas, né? Eclair de chocolate, né? Que são feitas, produzidas na confeitaria Colombo. Tem receitas que são de décadas e décadas, é claro. Esse é o famoso beijo amazônico. Nós temos aqui o quindim de camisola. Temos aqui o pastel de nata, o tão famoso pastel de nata, que também tem o nome de pastel de Belém. Então nós vamos folheando as empadinhas de galinha, o camarão empanado. Nossa, mas é desde essa época, Luciana, desde essa época. O cozinheiro na confecção, olha que coisa bela, belíssima. É outro que tem imagens belíssimas, a forma como era divulgada a confeitaria Colombo. Então nós temos as pessoas que foram extremamente influentes, né? Os retratos de noivos, está vendo? Marieta Monteiro e João Pedro Leão de Aquino, com dedicatória, feita para a querida e dedicada Marietinha, em 1902, que está aqui na outra página. Então, novamente volto a dizer, a gente precisa ler, precisa se informar, porque literatura é cultura e é arte. Olha que belíssimo, que belo. Cada imagem dessa remonta, reconstrói uma história de todos os anos que foram vividos na confeitaria Colombo. Sem mais delongas, vou passar para um outro livro que não menos importante no Rio de Janeiro. Gente, o Jockey Club. Essa foi uma edição comemorativa dos 130 anos do Jockey Club brasileiro. Rio de Janeiro, 1 século e meio de turf. Então, para os apreciadores, né, vamos aqui novamente fazer um passeio, né, muito breve, porque eu gostaria de poder dissecar cada movimento desse, os cavaleiros, né, o nosso par nessa página, né, Arthur Tomás, assim como eu também, ama cavalos. E não poderia deixar de trazer, né, de forma alguma, aqui o Turf. É um livro, conforme vocês veem, que tem uma robustez muito grande, que também, né, vou usar a mesma palavra, remonta, né, anos, contando as histórias, né, do Rio de Janeiro e que reflete, obviamente, no nosso país. Então, dos prêmios, olha só que beleza, como era a vestimenta aqui nesse momento. Esse aqui, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, político e deputado empresário Eduvaldo Lodge, era também turfista e criador de cavalos. Então, nós temos aqui uma riqueza não só de imagens e de informações, riquezas realmente históricas, né, sobre todo esse acervo, os tiques de aposta, né, as reuniões de discussões
né, aqui nessa página, né, a gente está falando aqui, a foto que mostra, olha só, Paulo de Frontin à esquerda e Línio de Paula Machado à direita, foi tirada naqueles dias na porta do antigo prédio, naqueles dias quando? Em 23 e 24 de maio de 1932. Ela pertence à coleção pessoal de Frontin e tem em seu verso uma anotação, entrega da sede. Então, assim, era dessa forma que nós tínhamos, né? E temos até hoje, é claro, né, o nosso Jockey Club, que é tão visitado, né, pelos turistas no Rio de Janeiro. Então, é um outro livro para se debruçar, para ler, para se informar. As imagens são belíssimas e, óbvio, os textos, né, muito bem escritos, para que nós tenhamos todas as informações sobre esse livro maravilhoso que é o Jockey Club Brasileiro. E para encerrar, que é algo que mexe com o meu coração, o livro de 100 anos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O texto é de Jorge Ermakoff e as fotos de Cristiano Máscaro. Gente, desculpa o termo, vai ser um termo coloquial, mas é de babar. Então nós temos, aqui ó, foi feita aquisição ó, num sebo, no Berinjela, tudo sobre o Teatro Municipal, tudo. São imagens, olha só, vou colocar assim dessa forma para que vocês possam ver, belíssimo, belíssimo. É de deixar a gente sem fala. Olha isso, olha, aqui está escrito para vocês, aqui, ó. História, cultura, beleza. São muitos os atributos que podem descrever o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das mais importantes obras arquitetônicas do Brasil. Então, é justamente isso que ele retrata. E aí nós temos aqui, óbvio, grandes nomes, né, maestros, é claro, tenores, né? Maestro Leopoldo Miguel, o tenor Francesco Famagno, perdoem a tradução, tem algumas palavras que me fogem. Então, vem falando contando toda a história de quando começou, por onde começou, quem foi que trouxe a ideia. Então, nós temos aqui também contando sobre o Teatro Recreio Dramático e como os outros. Vou fazer um repasse para vocês das folhas, das imagens que foram catalogadas para este livro maravilhoso e brilhante, porque ele é exatamente isso. Olhem os carros como eram, né? Aqui nesse caso é um gorso em frente ao Teatro Municipal no Carnaval de 1919 e aqui turistas posam em frente ao Teatro Municipal em 20 de dezembro de 1924. Então é um livro realmente para se debruçar. Olha quem está aqui, Pavarotti, em 1979. E a nossa belíssima Margot Fonteyn, também, que esteve no nosso Teatro Municipal. E grandes nomes, grandes outros nomes, Maurice Béjart, que também esteve aqui, e tantos outros nomes que não dá para dizer para vocês todos na primeira foto. Imaginem, Fernanda Montenegro com Ítalo Rossi. Vejam, que belo. E aqui embaixo, a Berta Rosa Nova, né, que também esteve no Teatro Municipal. E todas essas pessoas maravilhosas que contam as histórias, né, dentro do balé. A Tatiana, vamos ver se eu consigo falar, Leskova, né, uma grande bailarina que também passou pelo nosso Teatro Municipal. E tantos outros nomes importantíssimos, né? E todos nós que acabamos fazendo
parte de tudo isso ao estarmos lá, porque nós também somos história do Teatro Municipal, com certeza somos história. Então, para fechar, falamos um pouco do Teatro Municipal, um pouco do Jockey, um pouco da tão famosa Confeitaria Colombo e da nossa Orla Carioca. E espero vocês na próxima sexta-feira, no próximo Mostre a Sua Arte no canal Arthur Tomás Contos. Até lá!